Excelente tarde a todos nesse dia 1º de janeiro de 2026. Thiago Ramos de Oliveira quem vos fala aqui, tá? Vamos falar de achismos e algumas situações da história automotiva nacional, né? Por exemplo, nós estamos vendo aqui uma curiosidade, um carro raro, uma carroceria de 2 portas no sedã. Isso foi uma tendência muito grande no Brasil, do final dos anos 60 aos meados dos anos 90, aos meados dos anos 90, né? Que esse tipo de carroceria, o que acontece? Ela remete a um carro mais esportivado, né? Um carro mais esporte, um carro mais jovem, na verdade, né? Por exemplo, o brasileiro, naquela época, no Brasil, ele tinha uma tendência a esse tipo de carroceria 2 portas, tá? Ele não queria uma carroceria 4 portas, que seria bem mais prática para a família, e preferia uma carroceria 2 portas, como esse carro aqui que eu vendi há 2 semanas atrás, tá? Que ele remete bem isso, esse Dodginho aqui, ele conta a história. Na Argentina ele foi lançado com 4 portas, e a versão que faz mais sucesso por lá e ficou mais longeva foi a de 4 portas. E no Brasil só deu certo de 2 portas. Corcel 1, Chevette, seriam carros mais interessantes se fosse de 4 portas, porque você imagina só, você com a sua família, de repente tem uma pessoa com a idade já, tem alguns filhos aí, 2, 3 filhos, é você ter que abrir uma porta, o carro ter a porta maior que as outras, você tem que fazer isso aqui, ó, você tem que levantar o banco para uma pessoa alcançar aquela parte do carro ali, ao invés de você simplesmente chegar e abrir a porta de trás e você entrar com mais rapidez, mais praticidade, sem ter que empurrar ninguém, tá? E entrar de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais sutil, né, no carro, né? Sem joelho para cá, braçada para lá. Porque uma coisa que eu acho é o seguinte, o brasileiro ele é muito ligado a apelidos, ele tipo assim, como por exemplo, aquela situação do Cornovag, do Fusca 67, 66, que vinha com 65, né? Que ele vinha com o quê? Ele vinha com teto solar. Ele vinha com teto solar. E o pessoal falava que os chifres, né? Aqui, vou botar um chifrinho aqui, um cara sorrindo, um corno feliz. Um dentinho aqui pra fora. Chassi de grilo tá aqui. Que ele, né, era um corno por ter um carro que tinha uma abertura, um teto solar em cima, que era uma excelente opção para um país tropical e quente como o Brasil. Algum engraçadinho botou esse apelido no carro e o carro parou de vender, foi um mico. E teve gente, os donos, né, naquela época, que soldou o teto, aplicou uma chapa de aço no teto para não ser chamado de corno. Essa é a história resumida do Cornovag. E dizem que a pessoa que fez isso, depois ele deu a ideia para lançar no Verona um teto solar. Não sei se isso é verdade. Tô falando achismos, tá, galera? Isso aqui são achismos. São cultura automobilística, são histórias que são contadas, tá? Como uma história que foi contada, que eu acho, não tenho certeza que é mentira, que o Del Rey foi inspirado em Mercedes, essa lanterna é igual ao Mercedes, nós sabemos que é mentira, que ele foi inspirado no Ford Granada, europeu, né? O Del Rey é uma salada de tudo, né, cara? Ele não é essa unidade 1.8 aqui, o Del Rey 1.6, ele é motor Renault, carroceria desenvolvida e inspirada em modelos europeus, tá? Peças de outro carro, tá Auto Latina aí de Santana, de outros carros aí. Se for falar desse carro aqui, motor alemão, fábrica americana, montadora americana, enfim, com um monte de coisa, é uma salada, né? E foi isso, voltou no assunto do 2 portas, foi isso que aconteceu. Era uma tendência. Ele era mais esportivo, a pessoa tinha medo de ser chamada, olha o carro, tu vai fazer táxi por acaso, vai fazer lotada, né? Essas histórias que meus parentes me contam, né? Meu pai me contou, meu falecido avô me contou, falou que os carros 2 portas eram preferidos aos 4 portas por essa situação. O cara tinha medo de ser chamado de taxista. O que isso tem a ver? Né? E hoje em dia nós vemos, né, com a chegada no início dos anos 90, com a abertura das importações
que isso caiu por terra, que foi chegando Honda Civic, carro 4 portas, isso foi caindo por terra e a cabeça do brasileiro foi mudando, né? Foi dando lugar à praticidade ao viver de aparência, né? Ao viver de aparência. Se eu vivesse naquela época, eu ia falar, problema, o importante é minha sogra, meu sogro, meu filho, chegar na porta traseira aqui e entrar a hora que ele quiser, sem precisar ter que o passageiro da frente desocupar. Imagina você num passeio de família, que um parente seu tem que descer primeiro. Aí ele tem que sentar, ele vai e senta atrás, o que tem a perna maior senta na frente. Aí fica aquela coisa, tem que parar o carro na chuva, desce todo mundo, desce e esqueci alguma coisa. Não. Isso acabou com os carros 4 portas. Por isso que o Del Rey 2 portas vendeu, bota aí, eu acho que umas 10 ou 15 vezes mais do que o Del Rey 4 portas, né? Mas a partir de 89, 90, isso começou, né, a querer se igualar, esses números aí. Por isso que é raro pra caramba você encontrar um Del Rey 4 portas 84, 83, 85, 86. Você encontra muito 2 portas guia, não é verdade? E Dodginho não teve essa sorte, essa chance de ter uma versão 4 portas no Brasil. Quase chegou, bateu na trave, bateu no travessão, quicou 3 vezes e saiu quando teve aquela situação que eles iriam fazer uma perua, né? Eles iriam fazer uma perua no Brasil, Dodginho. Veio protótipo, tem aquelas pouquíssimas fotos lá. Dizem que foi destruído o carro. Não posso afirmar que eu não estava lá. Tomara que apareça em alguma garagem aí e a gente fique sabendo. E é isso, né? Hoje nós falamos de preferência nacional, né? E por muitos anos esse tipo de carroceria fez muito sucesso. A Volkswagen fez esse daqui em despedida, a versão de despedida do Santana 2 portas, no ano de 95, chamou de série única. Não tem nenhum logotipo que identifique ele. O pessoal do canal PL lá, o Landgraf, fala muito sobre esse carro. Quase todo vídeo dele ele vai e cita, porque é uma história muito importante que ia ficar esquecida. Se não fosse por ele, tinha morrido até. Pouca gente sabia, inclusive eu, que eu tinha esse carro raro, né? Eu fiquei sabendo, semana depois que comprei o carro, ele fez o vídeo e lançou no canal dele lá. Que eu tinha um ouro nas mãos aqui, né? Um ouro branco nas mãos aqui. E é isso. Essa é a história resumida, baseada no folclore popular dos carros 2 portas no Brasil, tá? Aguarde a gente com mais histórias, mais curiosidades no canal, tá? Isso aqui é um bate-papo bem legal. Não tô aqui só para mostrar meus carros, não é isso, não é para mostrar meus carros, é mais para contar história, para manter vivo tudo isso. Porque eu garanto que muitos que estão assistindo no canal, um parente teve um desses de 4 portas ou 2 portas, um amigo, ou ele mesmo, ou vendeu por algum motivo, ou acabou de comprar. Esse é o canal certo para você, tá? Ou tinha um sonho, uma tara de infância do verbo eu, de comprar um Del Rey desse jeito. Pai do céu abençoe, eu consegui comprar. Tive um Dodginho também. Só que isso aqui não é sonho de infância, não. Já vendi, tá voltando pro antigo dono. Olha como é que ele tá bonitinho, olha só. Cara, não vou falar que dá arrependimento não, mas é muito bonito o carro. Muito bonito o carro, muito bonito, né? E é isso, galera. Dia 1º de janeiro, trazendo algumas curiosidades para vocês acerca de alguns modelos nacionais da história automotiva nacional por meio de achismos, tá? Um forte abraço a todos e vamos ficar com a imagem desse maravilhoso Santana série única ano 95, 2 portas, tá? Forte abraço a todos aí, valeu e excelente 2026 para todos, tá? Olha lá, olha o Dodginho lá embaixo, vou ver se dá para pegar os 3 e valeu.